Olá, sois bem-vindo ao nosso canal, pastor e advogado João dos Santos. É com muita satisfação que hoje vou falar sobre um assunto a pedido dos meus telespectadores, que muito alegra o meu coração por se tratar de um assunto que eu acredito ser especial. O pedido é para me falar sobre Bíblia e maçonaria. A maçonaria na visão bíblica. Olha, para mim é de extrema importância este assunto, porque para nós falarmos desse assunto, primeiro temos que saber o que é a maçonaria. A maçonaria é uma instituição que pauta o seu trabalho baseado em símbolos. E os seus símbolos são as ferramentas do construtor, as ferramentas do pedreiro, porque maçom significa pedreiro. Pedreiro ou construtor que constrói uma sociedade mais justa, mais solidária e procura perfeição na construção dessa sociedade. De princípio, essa sociedade é uma sociedade familiar, pautada no trabalho, cujas ferramentas é do construtor, e do estudo, cuja ferramenta usada como símbolo é a Bíblia, no caso aqui do Brasil, que é um país considerado cristão, tanto católico como evangélicos, e o livro de maior importância aqui no Brasil é a Bíblia. Então é usado a Bíblia como o símbolo do estudo. Todo maçom tem que ser estudioso para entender a construção da sociedade. Então vejamos maçonaria e Bíblia. Já falei que a maçonaria é pautada sobre símbolos e o símbolo do construtor. Primeiro deles que eu vou falar é sobre o esquadro. O que significa o esquadro? É o símbolo da moralidade. No próprio esquadro tem um G, que significa que Deus é acima de tudo e de todos. Nós temos o compasso, que é o símbolo do pedreiro. Simboliza a espiritualidade. Em toda a construção tem que ter a parte espiritual, que é a parte do planejamento. Sai da mente, passa para o papel e depois vira um grande prédio, uma grande mansão. Isso é espiritualidade. Aí nós temos aí a estrela de 5 pontas, que significa a pluralidade das partes, a masculino e a parte feminina. Nós temos o nível, que representa a igualdade de todos os homens. Significa que os maçons devem se pautar ou ser nivelados no mesmo plano. Aí nós temos o prumo, simboliza a retidão. Todo maçom deve ser reto no julgamento e imparciais nas relações, fora dos seus interesses próprios. Tem o símbolo do sol, que é a fonte da vida, que é a positividade da existência do homem. Nós temos o avental, que representa o trabalho com pureza, inocência no seu agir. Nós temos a espada, que é o símbolo da igualdade, da justiça, da honra, e simboliza a presença divina na construção do Templo de Salomão. Nós temos as colunas. São 3 colunas. Uma significa o masculino, que é a força,
que é a providência da família, o trabalho. A outra coluna significa aquilo que é feminino, que é a beleza. E a terceira coluna significa a sabedoria de Salomão. Maçonaria e Bíblia. A parte básica da maçonaria, central, sustentáculo da maçonaria, até agora condiz com a Bíblia. O que é a Bíblia? É um conjunto de 66 livros para os cristãos evangélicos, mas tem outros livros. Por exemplo, para a igreja ortodoxa, são 51 livros, para a igreja católica 46, para as igrejas evangélicas 39 livros. O que representam esses livros? Os livros escritos antes da história, antes de Jesus, os principais são os que representam as leis de Moisés, chamado pelos judeus de Torá, ou aquele que nós chamamos de Pentateuco, os cinco livros que descrevem a lei de Moisés. No Velho Testamento tem os outros livros, que são os livros históricos, os livros poéticos. E nós temos o Novo Testamento, que é constituído aí de 27 livros, que foram todos escritos após a morte e ressurreição de Jesus. Sendo o último escrito pelos anos 90, após Cristo, que foi escrito pelo evangelista João, o discípulo amado. Resumindo, a Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos, por 40 autores, que os cristãos acreditam que esses autores foram inspirados por Deus para escrever, teve uma inspiração divina. E, em resumo, esse conjunto de livros, todos eles têm uma finalidade: regra de conduta reta para o homem. É para trazer a retidão de conduta aos seres humanos, adequando essas condutas àquilo que se acredita para os cristãos ser proveniente de Deus, ou aquilo que é de melhor para a sociedade. Maçonaria e Bíblia em nada se contradiz. Toda a maçonaria são regras de conduta para a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa e mais perfeita, e a Bíblia são regras de conduta para levar o homem a crer em Deus, no sobrenatural, e ter uma conduta ilibada também aqui na face da terra, aquilo que se acredita que tem afinidade com Deus. Então não existe contradição entre Bíblia e maçonaria. Não existe contradição. Muito bem, muito obrigado pela vossa atenção. E foi um prazer falar sobre este assunto a pedido dos nossos telespectadores. E eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desse as suas sugestões, tocasse no sininho para receber as notificações em primeira mão, e assim estaremos trabalhando um a favor do outro, você dando as suas sugestões, eu falando, e todos nós crescendo na intelectualidade, crescendo socialmente e na espiritualidade. Muito bem, Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção.